Passaremos agora a ver as questões associadas ao relativismo cultural e à inteligência cultural. Interessa perceber de que é que estamos a falar em termos de conceitos para que nos consigamos situar. Relativismo versus inteligência cultural. Então, alguns princípios. Aquele que conhece o outro é inteligente, aquele que se conhece a si mesmo é sábio, aquele que conquista o outro tem força, aquele que se conquista a si mesmo é poderoso, aquele que se controla a si mesmo tem força de vontade, aquele que se satisfaz é rico. E, na verdade, importa percebermos o conhecimento de nós próprios e também estarmos atentos ao conhecimento dos outros. A diversidade cultural diz respeito às formas que diferentes sociedades têm para lidar com a mesma situação e a nossa capacidade de entendimento sobre essas mesmas formas. E aí entra a questão de algumas regularidades e singularidades sociais. A regularidade na medida em que se identifica a existência de padrões na vida social, medidas a partir de relações entre as variáveis, taxa de sucesso escolar que nos permite efetivamente ou de alguma forma compararmos. Depois as singularidades, configurações singulares que os fenómenos sociais assumem no tempo e no espaço. O relativismo acaba por admitir a existência de outras formas e de outras interpretações possíveis de uma mesma realidade, para além da nossa própria forma de ser, e que acaba por imprimir significados diferentes às nossas percepções. Por isso, o relativismo cultural acaba por permitir uma ruptura com o etnocentrismo cultural. O etnocentrismo é a valorização da própria cultura em detrimento das outras e é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, enquadrar os seus comportamentos, normas e valores de uma sociedade no seu próprio contexto cultural, não olhar os outros através dos nossos olhos, mas sim a partir do deles. Isto remete-nos para aquilo que falamos de inteligência cultural. A essência do global e da globalização é a interação das pessoas e com pessoas culturalmente diferentes, construção de habilidades, competências adaptativas e o conjunto de comportamentos que possam tornar uma pessoa eficiente em diferentes situações. Integridade, perseverança, a abertura a esta questão do que é efetivamente a diferença. O primeiro passo para o desenvolvimento da inteligência cultural é o entendimento de que, na verdade, há formas diferentes em termos de valores, atitudes e percepções e de tentar perceber de que forma é que efetivamente isso irá afetar o nosso comportamento. A inteligência cultural, no fundo, acaba por ser a capacidade de falar outras línguas, é importante, mas não é fundamental, portanto, para nos adaptarmos. Contudo, o que gostaria de sobressair é o facto de vos alertar para a existência de códigos e convenções não verbais e estilos de comunicações diferentes que muitas vezes não temos em consideração e que acaba por envolver muito mais, ou seja, a inteligência cultural acaba por envolver muito mais do que a simples variação em termos dos idiomas. Congrega, portanto, a capacidade de conhecer e entender e saber adaptar-se a diferentes ambientes culturais. Eu convido-vos agora a fazerem um pequeno exercício, portanto, acedendo a este site. Eu não consigo, porque, entretanto, devo ter ficado sem internet, mas para de alguma forma fazerem a vossa avaliação em termos de inteligência cultural, em termos de diagnóstico. Muito obrigada.